Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e no vídeo de hoje vamos estudar áreas de figuras geométricas planas. Para começar, vamos aprender a calcular a área de um retângulo. E o que é um retângulo? O retângulo é uma figura geométrica plana que possui dois pares de lados paralelos e congruentes. Observe que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E congruentes porque esse lado tem a mesma medida que esse e esse lado tem a mesma medida que esse. Então, portanto, o retângulo possui dois pares de lados paralelos e congruentes. O retângulo também ele é considerado um quadrilátero justamente porque ele possui quatro lados. 1, 2, 3, 4. Para calcularmos a área de um retângulo, a gente utiliza a seguinte fórmula. Área igual base vezes altura. O A significa área, o B, base, e o H, a altura. Então, para calcular a área, a gente multiplica a medida da base pela a medida da altura. Então, temos aqui o retângulo. Esse lado aqui é a base e este é a altura. Para encontrarmos a área, que é toda essa superfície, a gente faz o seguinte, multiplica o valor da base pela altura. Aqui temos um exemplo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Temos aqui um retângulo em que a base mede 10 metros e a altura 6 metros. Para calcularmos a área, basta utilizarmos a fórmula, que é área igual base vezes a altura. A área é igual a base é igual a 10 vezes a altura, que é igual a 6. A área é igual 10 vezes 6, que é igual a 60. E aqui a unidade de medida é metros. Metros elevado ao quadrado. A área é dada em metros quadrados. Por que está em metros quadrados? Porque as medidas dos lados, tanto da base como da altura, está em metro. Se aqui fossem centímetros, aqui seria centímetros ao quadrado. Mas é importante ressaltar que quando estamos tratando de área, a unidade de medida estará elevada ao quadrado. Área do quadrado. Aqui temos o quadrado. É uma figura geométrica plana, onde seus quatro lados são iguais. Para calcularmos a área do quadrado, basta multiplicarmos um lado pelo outro. A fórmula é L vezes L, que é a mesma coisa que a multiplicação de um lado pelo outro, ou área é igual a L ao quadrado. L ao quadrado é a mesma coisa que L vezes L. Aqui temos um exemplo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Aqui temos a figura geométrica e observe que um lado dessa figura mede 7 centímetros. Dessa forma, podemos concluir que todos os outros lados, ou seja, esse lado, esse e esse, também mede 7 centímetros. Para calcularmos a área, basta utilizarmos a fórmula que é L vezes L. A área é igual a 7 vezes 7, que é o valor de um lado,
vezes o valor do outro lado. Área é igual a 7 vezes 7, 49. Qual é a unidade de medida? Centímetro. Como estamos tratando de área, que é toda essa superfície, colocamos aqui elevado ao quadrado. Então, encontramos a área desse quadrado, que é 49 centímetros ao quadrado. Utilizando a outra forma, A igual a L ao quadrado, temos que a área é igual ao valor do lado, que é 7 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. A área é igual a 49. A unidade de medida que foi dada aqui é centímetros. E como estamos tratando de área, deve ser elevado ao quadrado. Então, aqui encontramos a área utilizando aqui a fórmula L vezes L ou L ao quadrado, que é a mesma coisa. Agora vamos aprender a calcular a área do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero, porque possui 4 lados, 1, 2, 3, 4, e também possui 2 pares de lados paralelos e congruentes. Observe que este lado é paralelo a este e congruente, porque a medida desse lado é igual à medida desse lado, e este lado é paralelo a este e também congruente, porque a medida desse lado é igual à medida desse lado. Para encontrarmos a área de um paralelogramo, utilizamos a fórmula área igual a base vezes a altura, em que o A é a área, o B é a base e o H é a altura. Então, para encontrarmos a área de um paralelogramo, a gente multiplica o valor aqui da base pela altura. Para calcular a área do paralelogramo, é a mesma forma que utilizamos para calcular a área do retângulo. E observe o seguinte, se a gente pegar esta parte do paralelogramo e levar para aqui, forma a figura que é um retângulo. Então, é justamente por isso que a fórmula que utiliza para calcular a área do paralelogramo é a mesma que a fórmula que utilizamos para calcular a área do retângulo. Aqui temos um exemplo de como calcular a área de um paralelogramo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Temos aqui um paralelogramo em que a base é 7 centímetros e a altura 5 centímetros. Para calcularmos a área, basta utilizarmos a fórmula área igual base vezes altura. A área é igual a base é 7 vezes a altura, que é 5. A área é igual a 7 vezes 5, 35. Com relação à unidade de medida, observe que a unidade de medida utilizada é centímetro. Como estamos tratando de área, devemos colocar aqui centímetro ao quadrado. Dessa forma, encontramos a área desse paralelogramo. Fazendo o quê? Multiplicando o comprimento aqui da base pela altura do paralelogramo. Temos que a área é igual a 35 centímetros ao quadrado. A área do triângulo. Aqui temos 2 triângulos. No primeiro caso, temos um triângulo retângulo. E por que é um triângulo retângulo? Porque observe que temos aqui um ângulo reto e
Se a gente desenhar um outro triângulo aqui, ó, um triângulo congruente, ou seja, igual a este que temos aqui, vamos obter uma figura de um retângulo. No segundo caso, nós temos um outro triângulo, e nesse caso não é um triângulo retângulo, isso porque não temos um ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Para calcular a área de um triângulo, a gente utiliza a seguinte forma: a área igual a base vezes altura dividido por 2, em que A é a área, B é a base e H é a altura. Observe que, para calcular a área de um retângulo, a gente utiliza a forma base vezes altura. Para calcular a área de um paralelogramo, a gente utiliza a forma base vezes altura. E para calcular a área de um triângulo, a gente utiliza base vezes altura dividido por 2. Justamente porque, como eu já disse anteriormente, no triângulo retângulo, eu posso desenhar um triângulo congruente e eu vou obter um retângulo. Ou seja, um triângulo retângulo é a metade de um retângulo. Então, por isso que a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Nesse outro triângulo, se eu desenhar aqui um triângulo congruente, ou seja, um triângulo igualzinho a este aqui do lado, eu vou obter um paralelogramo. E para encontrar a área do paralelogramo, é base vezes altura. Mas como é o triângulo, que é a metade do paralelogramo, eu vou encontrar a área multiplicando base vezes altura dividido por 2. Aqui temos um exemplo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Observe que temos aqui um triângulo em que a altura é 3 metros e a base é 6 metros. Para calcular a área, basta utilizar a forma área igual base vezes altura dividido por 2. Área é igual a base, que é 6, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Área é igual a 6 vezes 3, 18, dividido por 2. Área é igual a 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 metros, porque a unidade medida aqui é metros. E como estamos tratando de área, eu devo colocar ao quadrado. Então, a área deste triângulo é 9 metros quadrados. A área do losango. Aqui temos o losango. E a área dessa figura pode ser calculada pela seguinte forma. A área é igual diagonal maior, que é o valor dessa diagonal, vezes a diagonal menor, que é o valor dessa diagonal, dividido por 2, em que A é a área, o D maiúsculo é diagonal maior e o D minúsculo é diagonal menor. Observe, se a gente fazer aqui um retângulo com as linhas passando aqui pelas vértices desse losango, vamos obter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos congruentes. Por que triângulos congruentes? Significa dizer que vamos obter 8 triângulos iguais. E para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica um lado pelo outro, a base pela altura. E observe bem,
Ao construir aqui o retângulo, a gente percebe que este retângulo é dividido em 8 triângulos congruentes e o losango possui 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, o losango é a metade do retângulo. Por isso que é diagonal maior, que no caso, como se fosse a base do retângulo, pela diagonal menor, que no caso, como se fosse a altura do retângulo, e divide por 2 justamente porque o losango é a metade do retângulo. Observe que o losango possui aqui 4 triângulos congruentes e o retângulo completo possui 8 triângulos congruentes. Então, por isso que deve dividir por 2. Aqui temos um exemplo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Observe que aqui temos um losango, onde a diagonal menor, esta diagonal, mede 6 metros. E a diagonal maior, 10 metros. Para calcular a área de um losango, devemos utilizar a fórmula. Área é igual diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Área é igual. Qual o valor da diagonal maior? É 10. Vezes. Qual o valor da diagonal menor? É 6. Dividido por 2. Área é igual. 10 vezes 6, 60. Dividido por 2. Então, temos que a área é igual. 60 dividido por 2 é 30. Qual a unidade de medida? Metros. Como estamos tratando de área, devemos colocar aqui ao quadrado. Então, a área desse losango é 30 metros quadrados. A área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero. Observe os dois trapézios e veja que eles possuem 4 lados, que possui apenas um par de lados opostos e paralelos. Olha só, um par de lados oposto e paralelos. Chamamos um lado de base maior e o outro lado de base menor. Para calcular a área do trapézio, utilizamos a fórmula. A área é igual a base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura dividido por 2, em que A é a área, B maiúsculo é base maior, B minúsculo é base menor e H é a altura. Neste tipo de trapézio, a altura é um dos lados. No outro caso, a altura é aqui a distância da base menor à base maior. Então, é esta distância que é a altura. Aqui temos um exemplo. Determine a área da figura geométrica a seguir. Temos aqui um trapézio em que a base maior mede 20 metros, a base menor 10 metros e a altura, que é a distância da base menor à base maior, é de 3 metros. Para encontrar a área, é igual a base maior mais a base menor. É importante colocar entre parênteses, porque primeiro é preciso resolver a soma para depois multiplicar pela altura e depois, por fim, dividir por 2. Então, a área é igual, abre parênteses, quem é a base maior? 20. Mais a base menor é 10. Vezes a altura. A altura é quanto? 3. Dividido por 2. A área é igual 20 mais 10, 30.
vezes 3 dividido por 2. A área é igual a 30 vezes 3, 90. Dividido por 2. A área é igual a 90 dividido por 2 é igual a 45. Qual a unidade de medida? Metros. Como estamos tratando de área, devemos colocar elevado ao quadrado. Então, aqui encontramos a área desse trapézio. Área do círculo. O círculo é a união de uma circunferência com todos os pontos internos a ela. Então, o círculo é toda essa região aqui, ó. E para encontrarmos a área do círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula. A área é igual a π vezes r ao quadrado, em que A é a área do círculo, π é a letra grega e R é o raio do círculo. É importante lembrar que π é aproximadamente 3,14. Aqui temos um exemplo que diz o seguinte: determine a área da figura geométrica a seguir. Temos aqui um círculo em que o raio é 20 metros. Para calcularmos a área, precisamos utilizar a fórmula A igual a π vezes r ao quadrado. Temos que R, que é o raio da circunferência, mede 20 metros. Então, a área é igual a π, que é a letra grega, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio, que é 20, elevado ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado, é a mesma coisa que 20 vezes 20, que é 400. 3,14 vezes 400, a área é igual a 1.256 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque o raio está em metros. E como estamos tratando de área, devemos colocar aqui ao quadrado. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula sobre áreas de algumas figuras planas. Espero de verdade que você tenha compreendido o conteúdo. Se você gostou da aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Dúvidas? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.